todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinzo e tenho muito prazer em estar com vocês hoje para mais um pedacinho da Torá. Hoje vamos estudar a Parashá Kitetsê. Se o Eterno assim permitir, no próximo Shabá eu vou trazer para vocês um estudo mais aprofundado dessa Parashá, Parashá Shavua, a porção semanal do estudo da Torá. Então, se você está preparado, abra o seu coração para que a gente possa ouvir diretamente do Eterno seus ensinamentos. Essa Parashá de hoje, ela vai nos trazer, essa Parashá dessa semana nos traz muitos ensinamentos importantíssimos para o nosso dia a dia. Se você ainda não estudou a Parashá, se você ainda não leu a Parashá, ainda dá tempo. Essa Parashá está no livro de Devarim, no capítulo 21, versículo 10, ao capítulo 25, verso 19. Então, leia, estude essa Parashá, para que no Shabat a gente possa esclarecer dúvidas, para a gente possa interpretar diretamente do hebraico tantos ensinamentos que essa Parashá vai nos trazer. Ela vai nos falar sobre divórcio, ela vai nos falar sobre educação de filhos, ela vai nos falar sobre como cuidar dos animais, a preocupação, o cuidado com os animais, enfim, muitos ensinamentos aí que foram dados por Moshe há mais de 3.000 anos atrás, mas que estão fresquinhos, novinhos, como se fossem ensinamentos dados hoje, né? Então, se prepare, porque essa Parashá vai trazer muitos e muitos ensinamentos. Espero que o Eterno me dê voz para que eu melhore desse resfriado e possa estar falando melhor no Shabat. Então, vamos ao nosso estudo Parashá Kitetsê, quando saíres ou quando saírem. Essa Parashá, ela nos traz então muitos ensinamentos, mas como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu gosto muito de números, então volte e meia eu trago para vocês algum estudo que envolve números, né? Vocês sabem que é uma paixão minha o número, então, e eu acho que o número ele é importante na vida de todo mundo, então eu gosto sempre de mostrar que os números não são tão complicados assim, para que você possa perder um pouco do medo, se é que você tem medo da matemática, da aritmética, né? Então, vou trazer hoje mais um pouquinho de números, porque na Torá nós vemos muitos números, né? Nós vemos muito importante a presença dos números na Torá. A Torá, ela já o Davi Améler, o rei Davi, já nos diz no seu Salmo 90, verso 12, Limnot Yaminu Ken Rodá Venavi Levavá Rochma. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios, ou seja, contar os nossos dias de vida são contados dia a dia, e nós precisamos viver cada dia como se fosse o último dia, porque é o dia mais importante de nossa vida. Então, cada dia a gente deve contar, e o contar aqui representa a matemática que está presente em toda a Torá. É indiscutível a importância do número no nosso dia a dia, né? Mesmo para quem não gosta de matemática, todo mundo lida com compras, com vendas, com salário, com pagamento, com quantidade de farinha que vai colocar numa massa, com quantidade de alimento que vai comprar no supermercado, enfim, todos os dias a gente lida aí com números e mais números, né? Muitas vezes até sem perceber que número e matemática tem toda a relação, né? Então não dá para falar de números sem falar de matemática, não dá para falar de matemática sem número. Então o número está na tua vida, né? Então você
E se você não gosta de números, vá se despindo desse medo, porque número não é tão assustador assim, a partir do momento que você saiba lidar com esses números. E todo o desenvolvimento humano, né, todo o desenvolvimento humano contou com a presença dos números, né? Toda a construção, todo o plantio, toda a criação de gado, todo o comércio, tudo isso envolveu grandes números, né? Muitos números. E hoje, na era da informatização, na era em que tudo está muito próximo graças às comunicações em alta velocidade, os números estão presentes e muito presentes, né? Então, é muito importante a gente sempre estar voltando aqui aos números, né? E nós vimos em diversos estudos anteriores que o número está presente na Torá. O número é muito presente na Torá, em vários trechos nós já vimos os números na Torá. Então, os números estão associados ao Aleph Beit. O que é o Aleph Beit? Né? Na nossa língua, na língua portuguesa, a gente chama de alfabeto, porque a nossa língua veio das letras gregas, do alfa e do beta. As duas primeiras letras gregas foram adotadas como nome de alfabeto, né? Então, quando a gente fala alfabeto, a gente está dizendo aí as letras do nosso abecedário, por exemplo. O Aleph Beit é o alfabeto hebraico, né? Começado pelas letras Aleph e a letra Beit. Então, a gente costuma diferenciar aqui chamando, em vez de alfabeto hebraico, a gente fala Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico, né? E o alfabeto hebraico, por exemplo, é muito rico, né, em conteúdo e os grandes sábios se aprofundaram muito nos estudos das letras do Aleph Beit, né, buscando entender por que Adonai fez esse Aleph Beit nessa forma, por que as letras têm essa forma e esse significado, né? Então, é muito importante a gente conhecer as letras. Se o Eterno assim permitir, no próximo ciclo de estudos do pedacinho, eu vou abordar as letras do Aleph Beit, né? Eu vou abordar um estudo das letras do Aleph Beit, todo o significado das letras, a forma, o que elas representam no nível mais superficial e no nível mais aprofundado, né? Então, vamos aguardar, porque isso é um projeto ainda daqueles tantos que a gente tem, mas, se o Eterno permitir, a gente vai avançar por ele, né? Então, cada letra ela tem vida, ela tem um movimento próprio, ela tem uma função muito específica, né? A letra é o DNA da vida, né? O DNA da Torá. Então, sem as letras não haveria a Torá, né? E nosso DNA é a mesma coisa, né? Nós temos no nosso DNA toda a informação do nosso organismo, toda a informação que a gente precisa para viver bem, né? Então, que a gente precisa para ter saúde, toda a informação genética está no nosso DNA. E é interessante notar que o DNA é formado por 4 aminoácidos, né? Como as 4 letras do alfabeto do nome do Eterno. 4 aminoácidos, a adenina, citosina, timina e guanina, são esses 4 aminoácidos e eles são formados por 5 átomos. 5 átomos formam cada um desses 4. E os átomos são o carbono, que tem número atômico 6. O que é o número atômico? Nós já vimos isso anteriormente, mas sempre é bom lembrar. É o número de prótons ou o número de elétrons que tem no átomo que caracteriza esse átomo. Então o carbono tem 6, o hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 8, o nitrogênio tem 7 e o fósforo tem 15. E a soma dos prótons ou dos elétrons que tem nesses 5 átomos dá exatamente o número 37, que a gente já viu em estudos anteriores, a importância do número 37, né? O número 3, o número 7 associados, que são números muito importantes dentro da Torá, né? E nós temos aí que Elohim, com palavras, Elohim criou todo o universo, todo o mundo, toda
tudo que existe na nossa natureza, tudo que existe, os planetas, os sóis, todo o universo foi criado a partir de 10 palavras, como a gente pode ver no livro de Bereshit, né? Está chegando o próximo ciclo de leitura e a gente vai rever essas 10 maravilhosas palavras que foram criadas na criação, que foram usadas na criação do mundo para o Eterno criar o mundo, né? Quando ele diz que haja luz e houve luz, vamos criar o homem, vamos criar, criou os animais, enfim, tudo foi feito através de palavras, né? Palavras que usaram justamente as letras do alfabeto, né? Então, a compreensão dos ensinamentos da Torá, vocês já viram, nós já falamos aqui no canal várias vezes, mas sempre é bom lembrar que ela fica dentro desse acrônimo Pardes, né, que é o Peshat, que é o nível mais superficial, que é o nível mais simples, é aquele nível que está na leitura do texto, né? Você lê o texto, você entende, esse é o nível Peshá, o nível que você entende. Quando você lê um romance, você entende o que está escrito ali, esse é o nível mais superficial. Agora tem o nível Remes, que é um nível mais aprofundado, um nível que você já trata com parábolas, você já usa análise de valores numéricos das letras, você tem o nível da Achar, que é um nível mais aprofundado ainda, e você tem o nível Sod, né, que são os segredos. E para conhecer esses níveis mais profundos, a gente precisa conhecer, nós precisamos então estudar a Torá, ler a Torá, entender o seu texto, entender a relação do todo o seu texto, né? Saber que texto vem antes de outro, porque se você observar, nada é atropelado na Torá, você não tem uma informação sem ter um conhecimento anterior daquilo. Nós vamos ver no estudo do Shabat, né, que algumas coisas vão estar apresentadas ali, porque já tivemos esse ensinamento no momento anterior, né? Então, esse nível Remes é um nível que é o segundo nível mais profundo, né? O primeiro é o Pardes, é o Peshat, que é a letra P do Pardes, né? E o Remes é um termo alusivo que usa o que a gente chama de Gemátria ou Gimátria, né? Também tem esse nome, Gimátria, e nós traduzimos ele por Gemátria, que é a associação, o uso do valor numérico do alefabete. Cada letra do alefabete tem um valor numérico. Então, você pode usar esses números dos valores da letra para poder entender um pouco mais do que está no nível Peshat, né? Então, é muito importante a gente conhecer a Gemátria, a gente conhecer um pouquinho da Gemátria, né? Isso foi muito estudado, foi difundido pelos Tanaim, né, que escreveram o Tanai, né, que são estudos da Mishnah, estudos da Torá, feitos pelos grandes mestres, isso desde do ano 100 antes da Era Comum até o ano 200 da Era Comum, e posteriormente também muitos estudos, né, como eu falei anteriormente, alguns estudos, vários sábios, eles mostraram alguns dados da Torá, né, falam de datas, falam algumas coisas que a gente não encontra no texto, mas quando você estuda a Gemátria, você percebe que isso está apresentado de uma maneira mais profunda, que precisa de pouco mais estudo, né? O antes da Era Comum e o depois da Era Comum é justamente a divisão dos calendários, né? O calendário hebraico e o calendário do antes de Cristo e depois de Cristo, né? Houve uma mudança do calendário no ano 3760 do calendário hebraico, que foi o ano zero, o ano de nascimento de Yeshua, e aí então criou-se esse calendário. Então, no hebraico a gente chama de Era Comum, né? Essa Era Comum posterior ao nascimento de Yeshua é comum para todo mundo, né? Então se marca os anos na Era Comum. E também existe o calendário hebraico, nós estamos no ano 5.778, na porta, 5.782, desculpe, na porta do ano 5.783, mais uns dias aí, final do mês,
nós estamos mudando de mês, nós estamos mudando para o mês de Tishrei, né? Então, nós vamos ver que as palavras da língua Kadosh, da Lashon Kadosh, né, da língua sagrada, são mais do que meras uniões. A gente não tem simplesmente uma letra que junta com outra para fazer uma palavra. Elas têm uma relação. Vocês já viram em muitos textos que às vezes uma palavra, uma letra foi retirada e a gente verifica depois que aquela letra tem um significado muito importante, ou a falta daquela letra tem um significado muito importante. Claro que nós estamos falando de uma letra retirada pelo Eterno, não foi alguém que traduziu, que escreveu uma cópia da Torá e eliminou uma letra ou colocou uma letra, né? Não é esse o caso, é o caso, por exemplo, muitas vezes você encontra aí a palavra Davi, que é Dalet, Vav, Dalet, né? Davi, e algumas vezes você encontra aí uma letra a mais, você encontra uma letra miúde aí no meio. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser colocada para que a gente possa encontrar os valores numéricos correspondentes. Então, não foi ninguém que tirou, foi o próprio Eterno que fez essa alteração. Então, vamos ver, por exemplo, a água, né? O que é água? Águas no hebraico. Águas no hebraico é escrito Maim, né? Men, Yud, Men Sufit, duas letras Men, né? Duas letras Men e uma letra Yud, duas letras iguais e uma letra diferente. E se a gente for olhar na química, né? Se a gente for olhar na natureza, como é que a gente escreve água, né? A gente escreve que a água é formada por uma molécula contendo 2 hidrogênios, ou duas Men, né? E um oxigênio, uma iude. Então, essas 3 letras estão associadas de uma maneira mais geral ao que a gente encontra na natureza. Né? A água, vamos supor que a água poderia ter aí 4 átomos diferentes, 5, né? E aí quebraria essa história. Mas o Eterno escreveu Maim, Shamaim, né? Céus, que tem a palavra águas, e tem justamente 3 letras. Maim, águas, são 3 letras, e 3 letras, depois de muito tempo, depois de séculos do recebimento da Torá, a gente descobre que a água tem 3 átomos, né? Então, é muito interessante a gente ver essa relação das letras hebraicas com todo o universo que está à nossa volta. E, então, para estudar isso, a gente vai falar um pouquinho da Gematriot, ou da Gematria, né? Da Gematria, que é esse estudo da associação de números que representam as letras, os números, as quantidades que representam as letras. Você já viu aqui no nosso canal, muitas vezes, um Moré, na sua apresentação, coloca lá os valores numéricos, soma, acha uma palavra equivalente àquele valor daquela soma, e a gente vê aí que há uma relação muito grande, né? Então, esse é um método que a gente usa muito aqui no canal, né? Muitas vezes a gente reduz, então o número deu 527, a gente soma lá, dá 9 com 5, 14, então faz a raiz e dá 5 a raiz, né? Então a gente tem aí uma interpretação nesse caso, nessa palavra, no contexto em que ela está, né? Então é muito importante isso, mas não existe só esse método que a gente utiliza aqui, existem cerca de 45 métodos de fazer o estudo da Gematria, de fazer o estudo da Gematriot, né? Então não é só esse simples que a gente encontra aqui, que a gente faz aqui, que a gente sempre faz o mais simples. Por quê? Porque o mais simples, ele traz um conhecimento geral, ele traz uma abrangência muito geral. Não é porque ele é complexo que ele é mais importante ou que ele dá um resultado melhor, né? O mais complexo é porque ele permite você fazer um estudo mais aprofundado, né? Quando você quer, por exemplo, saber uma data e como ela está escrita na Torá, como é que a gente acha essa data dentro de um texto onde não existe nenhuma referência à data. Então, a partir daquele contexto, a partir do estudo da Gematria, de uma Gematria mais aprofundada, a gente chega
a gente chega nessa data, por exemplo, né? Então, nós vamos aqui apresentar alguns métodos, né? Os métodos mais simples, os métodos mais comuns, mais conhecidos, né? E se você depois quiser ter mais interesse, no final eu vou dar a fonte de onde eu tirei esse estudo, né? Foi um livro recém-publicado aí no mercado brasileiro, de um autor brasileiro, um professor de matemática, rabino também, então uma pessoa muito conceituada e que produziu um trabalho fantástico que a gente só tem que agradecer ao Eterno por permitir que a gente conheça um pouco mais da gemátria, né, do valor das letras na Torá. Então, se você quiser aprofundar, depois você aí vai ter que se dedicar, se aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, porque não é nessa pequena discussão que a gente faz aqui que vai dar para conhecer muito, mas pelo menos para conhecer em linhas gerais. Por exemplo, nós temos aqui o valor absoluto, Mispar Renhachi. Esse método é o que a gente utiliza aqui, é o somatório simples dos valores das letras, né? Então, você pega as letras, tem o valor numérico de cada uma, você soma e obtém um valor. E aí você compara com uma outra letra que tem um valor. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra vinho, né? Yain. Então, nós temos aqui Yud e num sufite, Yain. Então nós temos aqui 50, 10 e 10, somando 70. Agora, é interessante notar, né, que a gente tem no Talmud Eruvim 65, ele diz assim: entra o vinho e sai o segredo. Mas por que isso? De onde se tira isso? Bom, a gente sabe que toda pessoa que está alcoolizada e fora do seu estado de consciência normal, ela começa a falar muito, ela fala muita coisa, fala besteira, fala coisas sérias, e é muito fácil tirar dessa pessoa alguma informação que ela, nas suas faculdades normais, ela não falaria, por exemplo, um segredo. Então isso a gente vê muito em filme, né? Embebeda o cara lá para contar o segredo do cofre, roubar o cofre do cara, enfim, várias maneiras aí que aparecem, né? Então o Talmud diz: onde entra o vinho, sai o segredo. Por quê? Porque o vinho é importante, o vinho é maravilhoso, ele está em toda a Torá, mas ele não deve ser usado de forma excessiva, né? Nós temos vários casos na Torá, nós temos vários casos em que, por conta do vinho, por conta do excesso de vinho, da bebida, né? Nós temos Noa, o próprio Yaakov, né? Quando ele se deita com Léa sem saber quem era Léa, porque ele estava bem mamado naquela festa de casamento lá, então ele não percebeu que estava deitando com a mulher errada. Então é por esse motivo que a Torá diz para a gente ser comedido no consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, entra o vinho e sai o segredo. Por quê? Porque a palavra segredo, sod, né? A palavra segredo, aqui o mouse sumiu, está aqui. A palavra sod, ela é escrita com Samer, Vav e Dalet, né? Então, 4 do Dalet, 6 do Vav e 60 do Samer, soma 70. Então 70, o Sod tem o mesmo valor absoluto da palavra vinho. Então quando entra o vinho, sai o segredo. Essa associação é feita justamente porque há essa relação numérica entre as duas palavras, né? Um outro valor muito comum, muito utilizado aqui no canal, é o valor reduzido, Mispar Katan Misparri, ou Mispar Hamelgal, que é justamente quando você tem um número, aquele 70, por exemplo, e você reduz para um número de 1 a 9, que a gente chama de raiz, ou então extrai o novis fora, o novis fora, que é justamente quando a gente vai reduzindo os valores de 9 para chegar num valor que está entre 1 e
né? Então a gente vai retirando, por exemplo, você tem 75, 7, 5, 12, 7, 5, 12, soma 1 e 2, você vai ter 3. Então 75, valor reduzido, é 3. Né? Então é muito utilizado e traz muitos resultados. Então vamos ver aqui a palavra Raim, vida. Né? Raim, a palavra vida, ela tem re, ela tem iud e men sufixo. Então, o men vale 40, o iud vale 10 do outro iud, 8, 68. Então, a gente separa aqui, o 6 e o 8 soma, dá 14, a gente separa novamente até chegar no número que é o número 5, ou seja, um número menor que 9. Né? E a gente pega aqui a palavra Mazal. A palavra Mazal, ela representa o quê? Ela é sorte. Né? Então nós temos 30 do Lamed, nós temos 7 do Zain e nós temos o Men, que é 40. Então nós temos 77. Nós temos 77, separando da 7 mais 7, 14, que lá novamente 5. Então, nós temos aí que Raim, vida e Mazal têm o mesmo valor reduzido. Né? Então, esse valor representa o quê? Que ter vida, estar vivo, é uma sorte. Né? Então, eu tenho sorte, você que está assistindo aí está com muita sorte. Por quê? Porque muitos não têm essa sorte. Muitos partiram ontem, muitos desde hoje cedo não estão mais entre nós. Então, é uma sorte estar vivo. E quando uma pessoa faz aniversário, quando uma pessoa completa um ano de vida, que ela completou um período de vida, a gente diz a ela o quê? Mazal Tov, né? Ou seja, boa sorte. Então, representando aí a relação da sorte com a vida. Nós temos um outro valor que é o valor parcialmente reduzido, ou seja, é quase igual ao valor reduzido, só que você reduz até uma determinada etapa. Por exemplo, Israel, a palavra Israel, você tem aqui 30 do Lamed. Deixa eu pegar aqui nós temos aqui 30 do Lamed, 1 do Aleph, 200 da Resh, 300 da Shin, 10 do Yud, dando 541. Então a gente pode separar o primeiro 5 e esse 4 e 1 somar, que vai dar 55. Né? Isso também poderia ser reduzido novamente para o valor anterior, que vai dar 5 mais 5, 10, 1 mais 0 igual a 1. Né? Nós temos também o valor absoluto com o total das letras. O que quer dizer isso? Né? O valor absoluto da letra acrescido do número de letras da palavra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Hamishkan, ou tabernáculo. Tabernáculo, você tem 50 do Nun, 20 do Kaf, 300 da Shin, 40 da Men e 5 da Rei. Então você tem 415. Mas como você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 letras, você acrescenta esses 5, que vai te dar o total de 420. Então, isso é feito muitas vezes quando a gente quer descobrir alguma coisa a mais que a gente, com 415, a gente não observou, mas com 420 a gente consegue observar alguma coisa a mais. Né? Então, nós temos também a palavra Mishkan, né? Sem o Mishkan, nós temos o tabernáculo, e Mishkan é só o tabernáculo, que vai dar justamente o valor 410, né? Porque eles não têm esses 5 aqui de cima do rei, da letra rei. Né? Então, o que a gente encontra na Torá? A gente encontra na Torá, no livro de Shemot, no capítulo 38, verso 21, a porção Pekudei, a porção que diz assim, Ele Pekudei HaMishkan, Mishkan, e continua, né? Mas
a Lei Pecudei diz assim: estas são as contas do Hamichikan, né? E essas duas palavras são seguidas e na sequência que nós acabamos de ver aqui, 420 e 410, que são exatamente o período de anos em que duraram o primeiro Mishkan, o primeiro templo, né? E o segundo templo, que durou 410 anos. Claro que hoje a gente sabe, né, que eles duraram isso, dá para fazer esse estudo. Na época de Moshe, não havia por que ele escrever Hamichikan e Mishikan pensando nesses números. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, só o Eterno sabe isso, por isso que o Eterno colocou essas palavras, né? Por isso que ele colocou nessa ordem. Por quê? Porque com isso a gente afere que esse texto representa o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, aquele que se dedicar a estudar, ele vai descobrir esses segredos, ele vai descobrir todas essas informações que o Eterno colocou, né? Todo aquele que merece conhecer, vai conhecer em algum dia, né? Então, é muito interessante, né, que a gente tem esse valor. A gente pode também, se fosse o caso de analisar uma frase, a gente pode colocar, somar todas as letras e no final acrescentar o número de palavras da frase. Por exemplo, essa frase aqui, Ale Pekudei Mishkan, tem 4 palavras. Então a gente somaria, né? A gente já tem aqui a Mishkan e Mishikan, nós já temos aí os valores, 410, 15 e 410. Pekudei soma 190, 200, 210 e a Lê soma 30 mais 5 mais 1, 6, 36. Então nós temos aí 36 mais 210, 246, mais 410, 556, mais 415, 1071. Então a gente soma aí quatro relativos a essa frase. Se essa frase for só isso, a frase é maior, nós estamos aqui só pegando como um exemplo, nós temos aqui o número 1075. Né? Então, isso poderia ser levado para um estudo. Né? Nós temos também o valor ordinal da letra, ou seja, o número de ordem que ela aparece no Aleph Beit. Né? Então, nós temos que o Aleph Beit começa com Aleph, é a primeira letra. Eu sempre esqueço de mudar aqui, estou usando aqui um negócio de digitalização, mas não estou com prática ainda não. Vamos lá. 1 Aleph, 2 Bet, 3 Gimel, Lamed é a 12ª, Ain é a 16ª e assim por diante. Então a gente pode, por exemplo, pegar a palavra Itzhak, né? Então nós pegamos Itzhak, a letra Kuf, nós temos a letra Het, a 8ª, nós temos a letra Tsadi, que é a 18ª, e nós temos a letra Yud, que é a 10ª, somamos aqui e temos o número 55. Agora veja que interessante um valor da palavra Israel. A palavra Israel parcialmente reduzido, nós temos aqui 5. 4 e 1, nós temos 55, ou seja, Isaac tem uma relação forte com Israel. Por quê? Porque Isaac foi o pai de Yaakov, e Yaakov que veio a se tornar Israel. Né? Então, Isaac buscou Rivka, o Avraham mandou buscar Rivka em Harã para Isaac, né? Casaram, tiveram 2 filhos, Esaf e Yaakov. Yaakov deixou tudo para trás, deixou a família para trás e foi para justamente Harã, e de lá voltou como Israel, ou seja, o número 55 aqui fechando aí esse ciclo, né? Desde Isaac até o nome Israel. E nós temos também um outro método, que é o valor ordinal de cada letra elevado ao quadrado, ou seja, esse número em que ele está, né, a posição dele no Aleph Beit, e você pega esse número e eleva ao quadrado. Por exemplo, Shai, a palavra Shai significa presente. Né? Então você tem 10 do Yud ao quadrado é vezes 10, e nós temos a letra Shin, que é a 21ª, vezes ela mesma, então nós temos 100,
441, 541, que é justamente o valor absoluto da palavra Israel. Então, Israel é o presente que o Eterno deu para o povo israelita, é a terra prometida que foi dada de presente, que o Eterno disse, olha, essa terra que eu dou a vocês. Então, é a terra prometida, é a terra que tem justamente o valor do presente. Né? A outra palavra que a gente pode pegar é essa palavra aqui, Vaed, né? Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed, né? Bendito aquele cujo reino é eterno. Então, nós temos aqui a palavra Vaed, nós temos o Dalet ao quadrado, nós temos o Ain ao quadrado e nós temos o Vav ao quadrado, somando aqui 308. E qual outra palavra que tem o 308? É justamente a palavra Shuv, né? A palavra Shuv, ela é escrita. Uma hora eu aprendo. Uma hora a palavra Shuv, nós temos Shin, Vav e Bet, né? Que tem o valor 2, 6 e 300, no valor absoluto, somando 308. Né? Então, retornar, fazer o caminho de volta, fazer o caminho da Techuvá, retornar ao Eterno, é conseguir alcançar a vida eterna. Então, você quer ter a vida eterna, então você faz o seu caminho de retorno, ou seja, você busca o Eterno, você faz a sua volta, né? E para que é fazer a Techuvá? É cumprir os pronunciamentos do Eterno, cumprir os mandamentos do Eterno, as mitzvot do Eterno. Então, quando você guarda e cumpre as mitzvot do Eterno, você está fazendo o Shuv, você está fazendo Techuvá, e aí você vai conseguir a vida eterna. Né? Não tem outra maneira, né? Você tem que se dedicar ao Eterno para conseguir a vida eterna. Um outro valor, né? Valor absoluto elevado ao quadrado, Mispar Hamurubá Haklali, né? Valor absoluto da palavra elevado ao quadrado. Então nós temos aqui um nome do Eterno, Erie, né? Um nome que o Eterno disse para Moshe no primeiro encontro. Né? Moshe ficou assustado como é que ele ia conseguir convencer o povo de que o Eterno havia falado com ele e havia dado instruções a ele. Como é que ele iria dizer ao povo quem é que tinha mandado ele fazer alguma coisa? E o Eterno disse para ele, você disse que foi Erie Asher Erie. Eu sou o que sou, eu sou o que fui, eu sou o que serei. Eu fui o que fui, fui o que sou, fui o que serei. Eu serei o que fui, serei o que sou, serei o que serei. Ou seja, o Eterno é eterno. Né? Então, ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Todo tempo ele é o mesmo, ele está presente em todos os tempos. Então, nós temos aqui que a palavra Erie, nós temos 5 da rei, 10 do Yud, 5 da outra rei e 1 do Arf, somando 21, elevando ao quadrado, ou seja, multiplicando por ele mesmo, nós temos 441, e você já sabe que palavra é essa, que tem 441, que soma 441, é justamente a palavra Emet, né? Aleph, Mem e Tav, que soma 400 do Tav, 40 do Mem e 1 do Yud. Então esse é o valor absoluto da palavra Emet, que dá 441. Então, Erie é a verdade, o Eterno é a verdade, a única verdade é o Eterno. Então, não tem como a gente não cumprir os mandamentos do Eterno. A gente tem que sempre confiar no Eterno, confiar porque todos os seus ensinamentos são verdade, né? Os ensinamentos do Eterno são a verdade. E aconteceu. O valor de cada letra elevado ao quadrado. Esse é o valor absoluto elevado ao quadrado. Então vamos pegar agora o tetragrama, já pegamos o nome Erie,
agora vamos pegar o tetragrama, o nome Adonai, o nome do Eterno, né? Então, nós temos aqui 5 elevado ao quadrado, né? 5 vezes 5, 6 vezes 6 do Vav, 5 vezes 5 da Rei e 10 vezes 10 do Yud, dando o número 186. E que palavra tem valor 156? Aqui a palavra Macom, soma 40 do Mem, 6 do Vav, 100 do Kuf e 40 da Mem, somando aqui 186, ou seja, em Bereshit nós vemos o Eterno estar nesse lugar, naquele momento em que Yaakov se deita sobre uma pedra e sonha com a Sulã, né, anjos subindo, mensageiros descendo, subindo e descendo, o Eterno lá no topo. Então, quando ele acorda, ele diz que o Eterno está nesse lugar, o Eterno está à sua volta, e o Eterno está aqui comigo, aí com você, está à volta de todos nós, ele está nesse lugar. Então você precisa reconhecer isso, você não precisa dormir com a cabeça em cima de uma pedra, nem sonhar com uma escada, você precisa saber, né? Você precisa reconhecer que o Eterno está do teu lado, está no lugar que você está, né? Da mesma maneira, em Shemot 32, 21, o Eterno disse: eis que há um lugar comigo. Então, Macom é o nome do Eterno, é um dos nomes do Eterno, lugar, né? Porque Eterno é Adonai e Macom, nessa forma de Gemátria, tem o mesmo valor, né, o mesmo número 186. O número de palavras elevado ao quadrado, né, o número de palavras, por exemplo, nas primeiras frases de cada livro da Torá. Em Bereshit nós temos 7 palavras, 28 letras, 7 palavras. Então 7 vezes 7, 49. Shemot são 11 palavras, dá 121. Vaikra, 9 palavras, 9 vezes 9, 81, Bamidbar, 17 palavras, 289, e Devarim, 22 palavras na primeira frase, que dá 484. Então, se a gente somar isso tudo aqui, nós temos o número 1024. 1024 é 32 vezes 32, ou 32 também é 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a 5, que 32 é justamente a palavra Lev, né? Lamed e Vet, a primeira palavra, a primeira letra Bereshit, a última letra Israel, né? Da palavra Israel, Lamed e Vet. Então, mostrando aí que a Torá está no coração, tem que estar no nosso coração. Todos os 5 livros formam a Torá. E 2 elevado à quinta são as 2 tábuas com as 5 palavras, cada uma, né? Então, nós temos aí também essa representação. Nós temos também um número triangular, né, o número Mispar Kidmi. O número triangular, você pega um número, por exemplo, o número 1, o número triangular dele é 1 mesmo. Número 2, o número triangular dele é 2 vezes 3 dividido por 2, ou seja, 3. O número 7 vai dar 7 vezes 8 dividido por 2, ou seja, dá 28. Então, você tem aí, por exemplo, o número 2, né? Aqui, uma bolinha, 2 bolinhas, 3. O número 4, você põe aqui 4 bolinhas, 3 bolinhas, 2 bolinhas, 1 bolinha. O número 7. E vai fazendo isso, né? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui soma 28. Então você tem que a primeira frase da Torá, ela tem 28 letras, 7 palavras. Então você tem aí um número triangular. Então daqui dá para a gente fazer muitos estudos também, né? O número 37, o número 73. Então vários números a gente consegue fazer com esse estudo do número triangular. O somatório dos valores das letras, né? Então cada letra expandida, uma frase que tem a letra Aleph. Então Aleph é escrito como Aleph, Lamed,
né? Aleph, Lamed e o P sufixo. Né? Então, deixa eu fazer de novo isso aqui, que ficou muito estranho. Então, deixa eu fazer, porque eu acabei apagando. Então, Aleph se escreve Aleph e a letra P, né? Então, essa é a forma de escrever a letra por extenso. Então, você escreve a letra por extenso e aí você soma os valores, né? Então, soma o valor de cada uma das letras, né? O Aleph, o Lamed e o P, que já dá 111. Então, aí você vai fazer esse número, então, obter esse resultado nessa palavra. Somatório dos valores dos nomes dos números. Então, por exemplo, você tem aqui a letra Shin, né? Então, a letra Shin vale 300, mas 300 é Shelosh Meot, né? Shelosh Meot, você soma aí os valores da letra Tav, Vav, Aleph, Men, Shin, Vav, Lamed, Shin, que dá 1083. Então, se é uma palavra que tem várias letras, cada letra, você pega o valor dela, escreve o valor dela por extenso, né? Por exemplo, 20, Esrim, né? Então, você pega Ain, Sin, Resh, Yud, Men, que dá 620. Então, a palavra 20, ela tem o valor 620, e aí, logicamente, você tem que saber por que está fazendo isso, o que você está procurando dentro de um texto que você está analisando. A outra maneira é você também intercambiar os números e nomes das letras. Por exemplo, a letra 10 é a letra Yud, então o Yud se escreve Yud, Vav, Dalet. Yud, Vav, Dalet soma 20, né? Então, você tem um Yud, 10, Vav, 6, Dalet, 4, soma 20. E 20 é Esrim, como a gente já viu antes, que dá 620. Então, daí você tem essa outra possibilidade de fazer a gemátria. Você tem também a trocar as letras dos mesmos grupos de pronúncia. Então, você sabe que as 22 letras do Aleph Bet, elas se dividem em cinco grupos, né? Porque de onde ela é formada. Por exemplo, a gutural, Aleph, Het, Rei, Ain, né? Depois a palatal, que é formada dentro da boca, Gimel, Yud, Kaf, Kuf, as dentais, que você tem que fazer o som saindo pelos dentes, Dalet, Tet, Lamet, Nun, Kaf, né? As labiais, Bet, Vav, Men, P. E as fricativas, as sibilantes, Zain, Shin, Samer, Resh, Tsari, né? Então, essas 5 formas, por exemplo, se você tem uma Samer, você pode substituir por uma Tsari e aí passava a somar os valores das letras que foram, das letras que são do mesmo grupo fonético, né? Então, vocês veem aí que existem vários métodos complexos, métodos até que precisa muita prática para usar, dependendo do estudo que está se fazendo, mas existem outros métodos que são simples, né, que são mais simples, aqueles primeiros são mais simples, né, que são os mais usados. Os métodos mais complexos, logicamente, deve ser usado por aquela pessoa que queira fazer um estudo bastante aprofundado, que queira pegar muita informação, que queira atingir um estágio mais aprofundado desse conhecimento, né? Nós temos também a transformação Atbash, né? Nós temos a transformação Atbash, que é substituir, por exemplo, a primeira letra pela 22ª, o Aleph pelo Taf,
a segunda letra pela 21ª, o Bet pelo Shin e por aí afora. Então nós temos essa tabelinha aqui, né? Você substitui o Aleph pelo Tav, você substitui o Dalet pelo Kuf, você substitui o Het pelo Samer e aí você faz a sua análise. Por exemplo, a palavra Tov, né? Então, a palavra Tov nós temos aqui, cadê o Tov? Nós substituímos o Tov pelo Nun, nós substituímos a Vav pela P e nós substituímos a Bet pela Shin. Nós vamos ter que a palavra Tov pode ser substituída pela palavra Nefesh, né? E Nefesh, né? Nefesh é bom, né? A alma é boa, toda alma é boa, né? A gente estraga aqui no nosso mundo, mas a alma é o sopro do Eterno. Dentro de nós a alma é boa, a alma é Tov, né? A outra coisa é a palavra kasher, né? Fazendo a mesma substituição. A gente tem que kasher é o alimento adequado, né? E kasher, quando você faz essa divisão, você tem a palavra gaval. Aqui não é Dalet, aqui. Então vamos lá. Resh é Gimel. Aqui é um Gimel, né? Palavra gaval. Depois eu vou corrigir para vocês aí antes de finalizar, né? Então a palavra gaval é a palavra. Deixa eu já corrigir logo. Já corrigi a palavra. Hoje eu estou meio bagunçado, é que eu estou treinando essa mesa aqui. Então, a palavra gaval é restringir. Quando você faz uma alimentação adequada, obviamente você vai restringir, né? Você não vai comer tanta porcaria, você não vai comer tanta coisa que não deve. Então, você vai restringir a sua alimentação para a alimentação que o Eterno diz para você comer, diz que é adequada para você comer. Então, você não vai comer carne de animal que só rumina ou que só tem casco fendido, você tem que comer animal que rumina e tem casco fendido e por aí afora. Um outro exemplo é a palavra de tzedakah, né? Se você substituir a palavra de tzedakah, essa é muito interessante, né? Porque aqui, ó, tzedakah, né? Nesse sentido que a gente lê. E quando você substitui, você vai ter exatamente a palavra de tzedakah escrita na direção contrária. Isso quer dizer o quê? Que quando você faz justiça com o próximo, ela volta para você. Ela bate na pessoa que você está fazendo a justiça com ela, né? A justiça, digamos, justiça social, um bem, dando a ele o que ele precisa para sobreviver, o que ele precisa para viver. E quando esse tzedakah chega nele, ele volta para você, né? Ele vai vir para você. Então, claro que você não vai fazer tzedakah pensando nesse retorno, mas a palavra, né, por esse estudo aqui, a gente verifica que a palavra, ela está aí, né? Ela é encontrada nesse estudo, esse significado, né? Então, faça tzedakah que você vai receber, né, do Eterno, né? E a transformação parte baixo multiplicada pelo valor da letra. Então, por exemplo, pegamos a palavra Israel de novo, né? O Lamed vale 20, né? Mas o Lamed vale 30. E se eu substituir ele aqui, vou substituir pela palavra Kaf, pela letra Kaf. O Aleph vale 1, né? Mas aqui ele é substituído pela letra Tav, que vale 400 e assim por diante. E aí a soma vai dar o valor 1026, né? Que é justamente o valor do Eterno, né? 26 vezes 100, ou seja, nesse momento aqui a gente vê
que Israel é realmente uma dádiva do Eterno, tem a presença do Eterno. Então, nós temos aqui também outro somatório espelhado lá de baixo com o valor absoluto da letra. Nós temos somatório das 10, ou seja, você pega a letra, o valor dela, e soma com o valor acrescido de 1, 2, 3 até 9. Então, a letra Kaf, que tem o valor 20, né, você soma 20, 21, 22 até 29, que vai dar 245. O somatório da multiplicação interna, por exemplo, Levaná é lua, né? Então, se você somar aqui o valor da letra e a posição dela, da substituição dela, você vai ter aqui e você vai ter, na verdade, é o valor da letra multiplicado pela próxima. Então você tem 30 vezes 2, 50. Você tem essa aqui que é 2 vezes a próxima, 2 vezes 50. E você tem aqui 50 vezes a próxima, que é 5, somando 410. Né? Então esse valor associado aqui com a palavra Levaná, além de ser a duração do Mishkan, né, do segundo templo, ele também representa que a gente sabe hoje da astronomia que o Sol é cerca de 410 vezes, o diâmetro do Sol é 410 vezes o diâmetro da Lua. Né? Então aqui a gente tem na palavra Levaná. Né? Então esse estudo ele é muito interessante, né? Ele tem mais aí para a gente estudar, são métodos mais aprofundados, mais complexos, e aí no nosso pouco tempo não dá para a gente aprofundar, né? Mas se você quiser conhecer mais, aqui no livro DNA dos Números da Bíblia, do Davi Zumercon, né, que você pode encontrar aí na internet, você pode procurar aí na internet, né? Esse livro traz muitos ensinamentos, é um livro bastante grande, bastante volumoso, né? Eu tenho aqui esse livro, né? Então ele é um livro muito bom. Eu comprei na semana passada e já passei o domingo estudando ele, vendo algumas coisas aqui. Achei muito interessante a gemátria, né? Falar para vocês um pouco da gemátria, porque justamente a gemátria é o que a gente utiliza aqui no nosso canal. A gente utiliza a gemátria aqui no nosso canal, a gemátria mais simples, né? Porque justamente traz bastantes resultados muito bons, mas existem outros métodos, né, que muitas vezes são utilizados por muitos estudiosos aí ao longo dos séculos, estudaram esses métodos, aplicaram esses métodos e trouxeram muitos ensinamentos, né, para a gente desse estudo. Né? Então é muito interessante você conhecer, para você, se quiser se aprofundar no estudo, né, você você se dedicar ao estudo da Torá usando a gemátria, né, traz muitos resultados e você vê aí que são resultados fantásticos, né? Tempo do Mishkan, tempo do segundo Mishkan, o diâmetro do Sol, o diâmetro da Lua. Então são coisas aí que não tem como você achar, você não tem nenhum outro livro que te traz isso dentro de um mesmo texto, tantas informações a respeito do mundo em que a gente vive. Né? Então quero agradecer a tua participação, espero contar com você no Shabat para a gente estudar a Parashá Tetzaveh, né? E que você, se não se candidatou ainda a ser um professor do Teshuvah Total, se você atende aqueles requisitos de ter 3 anos, pelo menos 3 anos na Teshuvah Total, não pertencer a nenhum culto religioso, gostar de ensinar e praticar os ensinamentos do Eterno, né, guardando o Shabat, né? Então, mande um breve currículo seu, uma breve história sua para professores.techuvatotal@gmail.com, para que a gente possa, o Moré Marcos Felipe vai avaliar e vai entrar em contato pelo Telegram, né? Eu deixo também o seu número de Telegram para que ele faça contato e você venha compartilhar os teus conhecimentos, teu aprendizado de Torá
com todos os que frequentam o nosso canal, mais de 51 mil pessoas que frequentam esse canal, né? Shalom, shalom. Vou deixar para você uma música aqui chamada Matok Atapua. Shalom.